Oi pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é sobre um livro delícia e que eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar, já viu trecho ou já viu até o filme todo. É um livro do nosso queridíssimo Ariano Suassuna, um grande autor brasileiro que tá direto aí no Instagram, nos Reels, nos videozinhos por aí, falando da nossa língua, né? Falando que não troca o português por nada. Então, gente, nós vamos falar de Ariano Suassuna, esse senhor que é uma graça e que escreveu a grande obra O Alto da Compadecida. É claro que você conhece a história do Chicó e do João Grilo. Sim, gente, então o que tem de novo, né? Fiquei pensando aqui, falei, cara, mas o que eu vou levar para essa resenha depois de já ter passado na sessão da tarde esse filme milhões de vezes? Bom, eu vou trazer, né, a minha experiência, o que eu senti e o meu contato com uma obra que é dramaturgia. O que significa dramaturgia? A gente está falando de peça de teatro. Esse texto, ele foi escrito, eu não sei, acho que vocês conseguem ver. Aqui, você percebe que tem o nome da personagem e logo na frente tem as falas. Em alguns momentos a gente tem as rubricas. As rubricas, por exemplo, aparece aqui, irônico, daí tem a fala, severo e tem outra fala. Tirando dinheiro e tem a fala. Isso são orientações. Então, todo texto dramático, toda peça de teatro, quando é escrita, ela vai ter essas orientações. Então, o autor, ele pensa nessa cena, ele imagina e ele coloca no meio do texto essas orientações junto com as falas das personagens. Então, é diferente de tudo que a gente tem costume de ler, porque você não tem um narrador contando uma história. Você tem personagens falando e algumas orientações que te dizem como são essas personagens. E só. E toda a história se desenrola assim. Falas e falas e falas de personagens. Então aqui a gente vai conhecer a história do Chicó e do João Grilo, que são dois amigos, dois pobres, que são explorados em uma padaria, tá, gente? E eles resolvem, então, depois que morre o cachorro da dona da padaria, eles resolvem fazer uma... O João Grilo, ele é muito revoltado, então ele resolve nesse momento assim, dar uma lição de moral, sabe, nos donos da padaria que exploraram demais o serviço dele, que deixaram ele passar fome, deixaram ele sofrendo numa cama doente. Então ele vai criar aí a dona do cachorrinho, que é um enterro em latim, né, toda uma coisa louca, e o João Grilo vai lá falar com o padre se recusa, mas o padre é corrupto, né, então o padre vai aceitar uma graninha aí, porque o João Grilo vai inventar que o cachorro deixou uma herança no testamento. Então cria-se toda uma questão, e esse núcleo da história, que são os dois exploradores, os donos da padaria, o padre e o bispo, que representam o clero, né, e que são super corruptos, e os dois pobres, que são malandros, né? O João Grilo é muito malandro, ele se livra quase de todas as situações. A gente vai ter então essa crítica, né? Esse olhar para essa parte da sociedade, é uma super crítica ao clero, à igreja que sofre um pouquinho, né? Porque o João Grilo não perdoa. E aí a gente vai ter o quê? No fim das contas, a gente vai morrer toda essa galera e a gente vai acompanhar o julgamento. Então eles vão para um espaço ali que é antes de você entrar no céu, no inferno ou no purgatório. Jesus Cristo vem para julgá-los, e a gente tem uma coisa bem interessante, né? Vocês sabem, é o Jesus Cristo negro, e aí tem toda uma questão social, tem toda uma importância para a cor da pele, né? Tem todo um olhar para as pessoas pobres. Acho que a dramaturgia aqui, a peça é muito rica nesse sentido, nos estereótipos, né? O próprio João Grilo fala que, oxe, nunca achei que fosse um Deus tão pretinho como esse, né? E aí a gente vai ter uma explicação, vai ter um olhar, né, desse Deus que não se importa com a cor, que não tá nem aí para isso. São imposições da sociedade, é o homem que cria isso tudo aí para selecionar pessoas, para criar esses problemas sociais que a gente cria mesmo, que eles nem existem, mas a gente faz o favor de construir tudo isso.
E aí a gente vai ter a Compadecida, que é Nossa Senhora. A gente vai ter a Nossa Senhora sendo invocada pelo João Grilo para defendê-los. E ela vai fazer isso, né? Então a gente vai ver como é esse olhar para as pessoas mais pobres. Então o João Grilo, ele era um malandro, ele era um sem vergonha, ele fez várias coisas erradas durante a vida, mas ele era uma vítima, né? Ele não teve oportunidades, ele sofreu, ele passou fome, ele morava largado, né? Ele foi explorado. Então tem toda essa construção, é bem profundo psicológica, criticamente falando, né? Socialmente, essa sociedade que está representada aqui nos representa em diferentes espaços, é muito interessante a gente vê como isso se constrói aqui dentro e esse olhar crítico dessas figuras que não fazem parte muito das narrativas. Aqui a gente tem Jesus e Nossa Senhora falando, né? A Compadecida vai interceder por essas pessoas, mostrando por que elas mereciam o perdão, porque a sociedade é muito cruel, a sociedade as massacrou de uma forma bem dura, né? Sem nenhuma piedade. Então a gente tem essa parte da história, mas a gente tem uma outra parte que é muito importante, que é uma valorização da cultura popular, né? O Ariano Suassuna foi questionado algumas vezes se o que ele escreveu, se ele se inspirou em tantas coisas, né? Tem ali a história do gato que descome dinheiro, no sentido de fazer cocô, cagar dinheiro. Ele é uma história popular, tá no cordel, né? O cachorro que deixa um testamento também é história popular, tá nos cordéis por aí, cordéis que vem de muito tempo, né? Não tem um autor, como que a gente vai chamar na literatura? É história popular, pertence ao povo, é uma narrativa daquele povo, né? Então o que é do Ariano Suassuna? É a peça, como ele mesmo responde, muito bem humorado, né? Mas é essa junção de histórias que cria esse ambiente. É por essa valorização dessas histórias, por essa organização dessas histórias, dessas crenças, que a gente vai ter aqui a característica de um povo, né? Então o Ariano Suassuna, ele vai produzir um pouco depois, essa história que, se eu não me engano, é de 1955, ele vai escrever aí logo no final dos modernistas, né? Ele vai escrever muito depois da geração de 30 que buscou isso, mas ele vai resgatar essa característica da fala, essa característica das pessoas, né? Do modo de ser desse povo, que a gente chama de regionalismo. Ele vai resgatar de uma maneira muito impressionante, né? E é muito histórico, como eu falei para vocês, porque a gente tem aqui esse resgate dessa cultura, dessa tradição oral e dessa característica desse povo, tá, gente? Então vale muito a pena. Também tem o filme, eu vou deixar linkado aqui para vocês, está disponível no YouTube. O filme é ótimo, excelente, tem uma produção muito legal, tem algumas coisas diferentes, obviamente, mas também se faz muito fiel à obra, dá para conhecer, mas a leitura de uma peça de teatro nessa magnitude tão grandiosa como essa vale muito a pena, vocês não podem deixar de ler. Além de tudo, gente, além de ser uma delícia, é super rapidinho, acho que eu demorei umas 2 horas apenas para ler, é muito, muito divertido, vale muito a pena, vai te garantir aí boas risadas no fim de semana. Então, gente, essa é a minha resenha de hoje, minha dica de leitura, e a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais, pessoal!